Uma das partes fundamentais da gestão tributária municipal é uma lei tributária, uma legislação tributária eficiente, ou seja, adequada, que seja atualizada, que seja de aplicação correta. E esse desafio dos municípios não é um desafio recente, é um desafio permanente de sempre manter essa legislação tributária adequada, atualizada, com todas as modificações e com todas as necessidades do município. Então, aqui nesse breve vídeo, será feita uma demonstração da importância da legislação tributária municipal, da lei tributária municipal e do Código Tributário Municipal, que é a forma que é conhecida em muitas cidades, essas normativas, essa lei tributária municipal. Então, no vídeo, de forma sucinta, será feita uma apresentação do que é lei tributária e qual que é a sua relevância, a sua importância para uma gestão fiscal, para uma gestão tributária eficiente nos municípios brasileiros. Então, o Código Tributário do Município, que é como ele é conhecido, vai ser feito aqui um detalhamento sobre essa expressão específica, né, e a sua importância ali na gestão municipal. O Código Tributário do Município é um nome comum dado à lei tributária citadina, a lei tributária das cidades. Não existe uma regra constitucional e nem norma geral tributária de que o município tenha que ter uma lei denominada Código Tributário do Município. O município ele tem uma lei, no sentido estrito, ou seja, que vai instituir os tributos municipais e tratar daquilo que é competência tributária municipal. Essa lei sequer precisaria ser lei complementar municipal. Quando a Constituição fala em lei complementar, a Constituição fala numa lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Então, a Constituição não se refere à necessidade dos municípios, dos estados, terem também a figura da lei complementar. Tornou muito comum, obviamente, que municípios e estados também tenham leis complementares, os estados determinados pelas suas constituições estaduais, os municípios pela lei orgânica, mas a lei complementar ela não é uma lei superior hierarquicamente a uma lei ordinária, ela é uma lei que a Constituição estabelece, no caso das normas tributárias, é a Constituição que vai estabelecer essa necessidade de lei complementar para tratar de normas gerais tributárias. Mas a lei que institui um tributo, por exemplo, não precisa ser lei complementar. E isso aplica-se a todos os entes federados. Por exemplo, a lei que institui o imposto de renda não é a lei complementar e tal. É uma lei ordinária que faz a instituição das regras do imposto de renda. Então, para instituir um tributo não se necessita ser lei complementar. Porém, é muito comum que nas definições de lei orgânica dos municípios ou nos regimentos internos das câmaras de vereadores há necessidade de uma votação diferente ou estabelecimento de que isso tem que ser tratado por lei complementar. Mas constitucionalmente não é necessário que seja lei complementar e nem que o município tenha uma norma denominada Código Tributário do Município. Essa nomenclatura se tornou comum porque acaba na mesma lei, né? Acaba sendo codificadas todas as regras tributárias para facilitar o entendimento, facilitar a compreensão, e isso acabou popularmente ficando conhecido como Código Tributário do Município. Mas esse ponto é importante sempre o município ter em mente que não é uma nomenclatura obrigatória, o município não precisa ter um código tributário. Pode ter várias leis esparsas ou uma lei que não tenha essa nomenclatura. Legislação tributária não significa lei e regulamentação. Então, quando se fala em legislação tributária, não significa só a lei tributária. Lei naquela aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito, pela prefeita municipal. Quando se fala em legislação tributária, se refere tanto a essa lei, né, no sentido estrito, que foi aprovada pelo Legislativo, quanto de regulamentações administrativas. Claro, existem situações que somente lei pode tratar. Por exemplo, instituir um tributo, aumentar um tributo, isso somente pode ser feito por lei. Todavia, muitas outras regras podem ser definidas por regulamentação. Por exemplo, a data de vencimento de um tributo não é obrigatório que seja definido em lei. Isso pode ser definido através de legislação tributária. Os critérios para se cadastrar um novo imóvel de IPTU, por exemplo, quais são as informações que tem que constar, a forma que o contribuinte vai prestar uma informação, são detalhes que não precisam obrigatoriamente estar em lei. Então, a lei ela é fundamental porque existem coisas que somente lei pode instituir, isso às vezes definido pela Constituição e outras vezes pelo Código Tributário Nacional, que vai estabelecer o que em matéria tributária é exclusivo de lei, tem essa reserva legal, mas muitas normas podem ser definidas também por regulamentação. Para que seja atualizado, deve estar adequado com as premissas da reforma tributária. A reforma tributária ela permitiu alguns ajustes em tributos que não estão vinculados diretamente ao ISS, que vai ser o tributo extinto, mas sim ao IPTU e à COSIP. Então, o município ele possui algumas mudanças permissivas na reforma tributária para esses tributos, que podem ser adequadas, e o município, dentro do possível, já pode fazer algumas preparações, enfim, para
período de transição. Mas vale destacar que o município ele não precisa, entre aspas, aceitar a reforma tributária ou incorporar na sua lei as regras da reforma tributária, da transição. Tudo isso é definido exclusivamente por lei complementar de âmbito nacional, aprovada pelo Congresso Nacional. Então, a extinção do ISS e as regras do IBS não serão definidas por lei municipal, então não cabe ao município tratar desse tema, mas a lei tributária municipal, ela sim tem que fazer alguns ajustes ou se adequar em alguns pontos em relação à reforma tributária. A legislação tributária adequada, isso tanto no sentido de lei quanto de regulamentação, ela dá segurança ao município na tomada de decisões. Então, às vezes, uma lei municipal muito ampla que trate de coisas que não competem ao município tratar, pode gerar dificuldades operacionais, porque o município vai ter conflitos entre o que está na lei municipal e o que está em leis de âmbito nacional. Vai prevalecer, se a competência for de lei de âmbito nacional, a lei de âmbito nacional. Porém, isso pode gerar dúvidas de interpretação e dificuldades, até para os próprios contribuintes compreenderem. Ela tem que respeitar as normas gerais tributárias, então a lei municipal ela não vai poder inovar em questões que não competem à lei municipal. Por exemplo, prescrição. Cabe à lei complementar de âmbito nacional regular a prescrição, não a lei municipal. O que suspende o crédito, a exigibilidade do crédito tributário? As regras que estão definidas em lei complementar de âmbito nacional, não a lei municipal. Então, o município ele não deve tentar mudar ou tentar apenas repetir conceitos que não competem ao município, porque isso são regras definidas em normas de âmbito nacional. E é preciso integrar justamente as leis municipais, essas normas gerais tributárias e a regulamentação. Então, o município precisa pensar a legislação tributária com todas essas nuances envolvidas. Ou seja, o que nós temos que constar na lei do município, o que não está na lei do município, mas é preciso aplicar no dia a dia tributário, porque está definido em norma geral tributária, e o que o município pode fazer por regulamentação ou deve regulamentar para que todo o fluxo tributário funcione de forma adequada. Então, o município precisa integrar essas situações, as leis tributárias, respeitar as normas gerais tributárias, as normas constitucionais, obviamente, e ter os regulamentos para poder aplicar essas regras, essas normas tributárias de forma efetiva. Então, a lei ela tem que tratar aquilo que é competência municipal, esse é um cuidado fundamental, a lei municipal, para ser adequada, eficiente e dar essa segurança ao fisco e aos contribuintes, ela tem que se restringir àquilo que cabe a um município regulamentar, respeitar a capacidade contributiva dos cidadãos do município, esse é um ponto muito importante, né? Obviamente na definição aqui dos valores, das alíquotas, cada município tem sua realidade, e é justamente por isso que os municípios possuem competência tributária em vários aspectos. Então, se determinado município tem uma alíquota de IPTU X, não significa que o município vizinho mesmo precise ter aquela alíquota X. Pode ser que a capacidade contributiva dos cidadãos daquela cidade seja muito diferente. Um exemplo sempre que é muito positivo é a diferença entre cidades, às vezes, litorâneas e cidades mais interioranas. A diferença na alíquota de IPTU, às vezes, é muito mais tranquilo, vamos dizer assim, a alíquota de IPTU numa cidade litorânea ser maior do que uma alíquota de IPTU numa cidade que não tenha esse potencial turístico, não tenha esse potencial imobiliário ou não tenha essa renda mesmo da população. Então, isso precisa ser atentado para cada município. Existem padrões que têm que ser seguidos por todos os municípios, mas dosar a capacidade contributiva dos cidadãos é essencial, e isso quem conhece a realidade é justamente a equipe do município, aqueles que integram o município que vão saber identificar a capacidade contributiva dos cidadãos. E esse é um ponto fundamental que o município precisa sempre analisar. E as regras do município têm que ser aplicáveis para a realidade daquela estrutura municipal. Muitas vezes, uma legislação tributária, né, aqui abarca tanto o sentido de lei quanto o sentido de regulamentação, ela pode estabelecer num município determinadas situações, determinados critérios, mas pode ser que aquelas situações para outros municípios não sejam interessantes, seja porque a estrutura daquele município é diferente, seja porque uma cidade é maior, outra é menor, uma cidade tem um potencial econômico específico, outra não. Então, as nuances, especialmente da regulamentação, dependem da realidade de cada cidade. Por isso que não existe nunca um modelo pronto de lei tributária ou de legislação tributária. Existem fundamentos que vão ser base de todas as leis, que não vão poder fugir desses fundamentos, mas existem pontos que vão variar conforme o município. Então, fazendo uma analogia, é como se numa determinada construção, a estrutura é a mesma. A estrutura daquele prédio vai ser a mesma porque ela vai seguir as regras constitucionais, as normas gerais tributárias, mas a forma que vai ser feito o acabamento, a montagem dos apartamentos, a definição da planta interna pode variar
conforme a realidade de cada município. Então, por isso que é importante entender que o Código Tributário não tem um modelo pronto, não é toda cidade que vai, não é simplesmente pegar e reproduzir em todas as cidades a mesma legislação. É preciso que cada um tenha a sua peculiaridade respeitada. E por isso que a equipe técnica municipal, sem dúvida, é aquela que mais conhece a realidade. A equipe técnica aqui no sentido amplo, tanto os auditores, auditoras, fiscais de tributos, que conhecem a realidade operacional e vão saber refletir melhor a situação, quanto outros órgãos envolvidos também do município, os próprios agentes políticos eleitos, que vão conhecer a realidade da população, que vão conhecer o interesse da população, demais secretarias relacionadas com a economia do município, como desenvolvimento, como indústria e comércio, né? As nomenclaturas vão variar conforme cada cidade, e o entendimento efetivamente da realidade daquele município. Então, o Código Tributário ele depende muito da realidade de cada cidade. A lei tributária depende muito disso, a legislação tributária depende muito desses critérios. E muitas vezes esses critérios são ignorados. E a lei tributária acaba não tendo a eficácia que é pretendida, porque ela acaba não se adequando àqueles pontos específicos. Então, com o conhecimento dessa estrutura, voltar àquela analogia, se a equipe técnica municipal conhecer a estrutura que ela precisa ter para fazer a lei tributária, e ela vai unir isso ao conhecimento que tem justamente da realidade do município, vai conseguir se elaborar uma lei tributária, uma legislação tributária eficiente ou ajustar a lei atual com os critérios que podem ser melhorados. Porque não é preciso atualizar todas as regras de uma só vez. Pode ser que o município tenha um código tributário da década de 80, uma lei tributária da década de 90, que ainda tem muitas coisas que não precisam ser modificadas, mas tem alguns pontos que podem ser melhorados. Então, justamente, o município atualizar as leis tributárias, a legislação tributária, não significa implodir todas que tem e criar uma nova. Significa que pode, eventualmente, ser pensado em ajustes pontuais, conforme a realidade do município e conforme a necessidade de se adequar justamente a essa estrutura. Para finalizar o vídeo, então, vale destacar que a Contributo tem um curso justamente sobre isso, sobre essa questão de elaboração da lei tributária municipal, que abarca todos esses detalhes, desde da montagem, o que o município precisa ter cuidado, quais são os critérios. Então é um curso muito amplo, tem mais de 30 vídeos, ele possui modelos editáveis que o município pode utilizar justamente para poder ajustar a sua realidade, a sua legislação, e é detalhado tributo por tributo, como que o município tem que ter cuidado no IPTU, sugestões de redação de lei tributária do IPTU, regulamentação do IPTU, da mesma forma do ITBI, da mesma forma das taxas, das contribuições de monitoramento, da contribuição de iluminação e monitoramento, enfim, todos os tributos que o município tem como competência para instituir são tratados nesse treinamento da Contributo. Quem quiser mais informações sobre o treinamento da Contributo, pode acessar o site ead.contributo.com.br, ver as informações, inclusive o vídeo de apresentação do curso é aberto a todos, com mais detalhes do que foi abordado aqui. Então esse é o objetivo do vídeo, apresentar a importância do município fazer atualizações periódicas da sua legislação tributária municipal, sempre com respeito à realidade local e com o entendimento da equipe técnica municipal, que são aqueles que vão ter um conhecimento mais significativo para poder aprimorar e ajustar a legislação tributária de cada cidade.